Quem está feliz com Jesus, diga amém. Que alegria podermos nos reunir no nome do Senhor. E esse cântico que cantamos por último, que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, começa a falar assim: eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tu tens os Teus caminhos, os Teus próprios planos. Muitas vezes, planos que nós não compreendemos a princípio. Muitas vezes, planos e caminhos que nos deixam em apuros. Deus tem um caminho no meio do temporal. Muitas vezes, nos deparamos com um deserto, até chegar à terra prometida. E como é que a gente enfrenta as provações? Como é que nós atravessamos os desertos da nossa existência? E aí eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. O apóstolo Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, que se converteu após a ressurreição de Jesus, tornou-se um dos principais apóstolos da igreja. Ele escreveu esta carta. E estas são basicamente as suas primeiras palavras, é a sua primeira mensagem. Sua primeira mensagem à igreja. 3 versículos, coloquemos-nos em pé para a leitura. Tiago capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Podem assentar? Essa mensagem tem 3 pontos, como uma mensagem clássica, uma pregação clássica. O primeiro ponto é que todos nós, crentes, passamos por tribulações. Enfrentaremos provações, desertos em nossa jornada. Essa é a primeira coisa a destacar. A segunda é a respeito da atitude, com que atitude devemos encarar as provações. E a terceira é por quê? Por que passamos por provações? Qual é o propósito disso? Há um propósito. Por que Deus permite que passemos por tribulações? Então, em primeiro lugar, todos nós passamos por tribulações. Veja só o que diz nosso Senhor Jesus Cristo aos seus seguidores, aos seus discípulos. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí entramos quase já no segundo ponto, né? Que atitude devemos ter diante das tribulações? Tende bom ânimo. Enfrenta com alegria, mas ainda não chegou no segundo ponto, ainda estamos no primeiro, só que nesse texto, Jesus também adianta que a atitude de um fiel diante das provações é uma atitude de otimismo, de bom ânimo, de confiança, que leva o cristão a ter alegria, alegria. Bom, passamos todos nós por tribulações. Atos 14, 22 diz assim: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Temos um outro texto, Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todo aquele que quiser viver piedosamente, enfrentará tribulação, será perseguido. Lucas 8, 13. Naquela parábola do semeador que saiu a semear, no versículo 13, Jesus diz o seguinte: a semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria
estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Veja, Jesus fala na hora da provação, dando a entender que todo crente, todo fiel, todo cristão vai se deparar com a hora da provação. O problema aqui é que tem crentes que têm uma fé superficial. Se a fé de alguém é superficial, ela não resistirá, ela não será suficiente para enfrentar o período da provação. Portanto, a nossa fé precisa ter uma raiz bem profunda, não pode ser superficial. Ela precisa estar bem arraigada em Cristo, em Deus, a ponto de superarmos, enfrentarmos e superarmos as tribulações. Ainda estamos no primeiro ponto, todo mundo, todo cristão passa por tribulação. Isso é como que um padrão na vida de um crente, na vida de um fiel. Desde os tempos do Antigo Testamento até no Novo Testamento encontramos o mesmo padrão. O povo de Israel, que foi liberto por mão poderosa de Deus do cativeiro egípcio, passa milagrosamente pelo mar vermelho que se abre diante dele, tem uma jornada até a terra prometida. Para alcançar a promessa, para chegar até a terra prometida, tem que passar necessariamente por um deserto. Está entendendo? Isso parece ser um modelo de nossa jornada cristã. Você se converte, você é batizado, você recebe a Cristo, você recebe o Espírito Santo, você é uma nova criatura, você foi liberto do império das trevas, mas você tem pela frente um deserto antes da Nova Jerusalém, antes do céu. Não estamos imunes como cristãos às tribulações, às provações. O próprio Senhor Jesus Cristo tipifica isso na sua própria experiência de vida. Depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo o conduz ao deserto. É interessante observar isso. Jesus é batizado e logo a seguir ele se depara com um deserto. Isso por obra e graça do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem um propósito para Cristo nesse deserto. Esse é o terceiro ponto da mensagem, o propósito. Mas ainda estamos falando sobre todos nós passamos por tribulações. O rei Davi foi ungido rei. Aí você espera, agora ele vai tomar posse da coroa. Agora não tem para ninguém, ele é rei. Deus ungiu como rei. Mas sabemos que depois de ter sido ungido rei por Deus, através do profeta Samuel, ele será perseguido, ele terá de fugir para o deserto. Não é interessante isso? A coroa ele não recebe logo depois de sua unção. Eu diria para você que você já foi ungido filho de Deus, mas a coroa da vida ainda está por vir. E para que alcancemos a coroa da vida, é necessário ser vencedor nesse deserto aqui, firmado na rocha, firmado em Cristo, com toda a armadura de Deus, com toda a força de Deus. Mas vamos nos deparar com o deserto. Isso pode deixar muitos cristãos atônitos. Eu recebi a Deus, agora que eu tenho Deus, eu pensei que a minha vida ia de vento em popa e de repente eu estou diante de uma tempestade. Eu estou diante de uma tribulação tremenda, as coisas não estão dando certo. Um crente fica doente, um crente pode ficar desempregado, ele pode ser abandonado, ele pode se sentir sozinho, ele pode ser perseguido. O carro de crentes também são acometidos por acidentes, ele pode ser roubado. Quem já teve aqui um carro roubado além de mim? Olha, quase todas as mãos aqui, porque vivemos uma cidade maravilhosa chamada São Paulo. Por isso o seguro do carro é tão caro. Nós não estamos imunes a isto.
tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo, está com você, tem promessas maravilhosas, mas o deserto, as adversidades da vida são muito comuns. E até por sermos crentes, temos perseguições, temos dificuldades extras, pelo fato de seguirmos a Cristo. Como diz Paulo a Timóteo, aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Portanto, o fato de sermos cristãos não nos torna imunes às tribulações, pelo contrário, muitas vezes nos coloca em tribulação, que nós não teríamos se não fôssemos cristãos. Ser cristão implica em nos depararmos com outros ou adversidades extras, específicas, que os cristãos costumam ter. Então, há este padrão. Somos chamados, temos o nosso batismo, temos uma bênção de Deus, uma vocação, mas de repente nos vemos diante de um deserto. Isso pode acontecer até em experiências mais singulares da vida. Eu não sei se você teve uma experiência como esta, mas de repente você tem uma promessa, você recebe uma bênção. E na sequência, parece que as coisas não estão correndo como o esperado. Deixa eu descrever uma experiência particular que tive no ano de 1996. Eu fui milagrosamente curado do meu joelho. Eu já tinha um problema no joelho que eu tinha que operar, estava postergando, ruptura completa dos ligamentos cruzados, e fui jogar uma partida de futebol lá, que era Brasil versus o resto do mundo, lá no Chile. Entrei no time do Brasil, até fiz um golzinho, sabe? Mas na sequência, torceu de novo. Meu joelho ficou super inchado e eu me arrastava. Eu contava essa experiência agora lá em Cuiabá e o pastor Marinho lembrou, eu estava presente, eu estava com você. Então o pastor Marinho é testemunha de que se aproxima de mim e eu me arrastando. Eu pensava que estava só, eu não lembrava que o pastor Marinho estava comigo, fiquei até feliz que ele estivesse. Eu me arrastava com o joelho que eu não podia dobrar, não podia fazer nada, inchado, doendo. Esse pastor chegou, Manuel Sanches, metodista livre lá do Chile, pastor simples. Disse, eu vi você caminhando e fiquei com pena de você, posso orar por você? Eu falei, claro, pode. Ele ainda tomou cuidado de lavar as mãos, eu estava de calça, ele veio, se ajoelhou, botou uma de suas mãos, ou as duas, no meu joelho, não lembro direito, fez uma simples oração, levantou-se e disse, agora anda. Eu comecei a andar sem sentir dor nenhuma, eu comecei a pular, saltar, correr, eu fiquei maravilhado, o Marinho estava junto, contemplou, viu esse fenômeno, e andei sem nada mais sentir, mais ou menos uns 500 metros, meio quilômetro até o local do centro de convenções. Estava extasiado, maravilhado. Ficamos ali sentados umas 2 ou 3 horas, terminada a sessão, que era tipo concílio, algo assim, fiquei em pé. Quando fui dar o primeiro passo, eu senti uma dor. Não era a mesma dor, mas era alguma espécie de dor. Eu percebi que o pastor Manuel Sanches estava mais distante assim, e ele, feliz da vida, olhando para mim, e queria me ver caminhar mais uma vez sem mancar. E eu confesso para vocês que eu fiz um certo esforço para caminhar sem mancar, coisa que eu não podia antes, coisa que eu nem precisava me preocupar depois que fui curado, mas agora, por causa daquela dor razoável, não muito forte, mas uma dor, um incômodo, eu percebi que talvez se eu fosse caminhar naturalmente, eu daria alguma mancada, já não era mais a mesma coisa, mas era ainda. Eu digo para vocês que isso deixa a gente confuso. Fui ou não fui curado?
recebi ou não recebi a bênção? O que se passou comigo? Mas eu comecei a caminhar, comecei a caminhar quase que sem mancar, praticamente. Tinha uma leve dor. A dor foi diminuindo no final daquele dia. No dia seguinte quase que não tinha dor. Voltei, viajamos para São Paulo. Tinha uma partida de futebol. Eu era da igreja do aeroporto. Não, da igreja do aeroporto eu não era. Era de Vila Bonilha, né? 96, foi 96? Era Vila Bonilha. Tinha uma partida de futebol lá em Vila Bonilha. Fui jogar e consegui jogar sem sentir nada. Coisa que era impossível. Eu digo para vocês que eu jogo bola até hoje sem sentir nada desse joelho. Eu já torci o joelho direito, fui para a cirurgia porque a passagem para o Chile estava cara. Passei por essa brincadeira. E a cirurgia não ficou boa. E o meu joelho direito saía fora do lugar, que os irmãos aqui são testemunhas, que saindo fora do lugar, o outro que eles tinham que colocar no lugar umas 5 vezes durante uma partida curta. O que fez cirurgia não ficou tão bom quanto aquela cirurgia que Jesus fez. Mas hoje eu consegui ficar curado do outro também, sem fazer nenhuma nova cirurgia, e jogo bola normalmente. O que eu estou contando para vocês tem o seguinte propósito. Você recebe uma bênção, mas você pode ser provado a respeito dela. Você pode atravessar uma espécie de deserto, logo em seguida do momento de ter recebido. Você pode sentir uma dor, você pode sentir um incômodo, você pode sentir algo que servirá como uma tentação para você. Como dizendo, você não foi curado coisíssima alguma. E aí, compete a você, aí é uma batalha espiritual, compete a você ficar firme em Deus, na fé. É uma espécie de deserto. Isso são exemplos de situações muito costumeiras na vida. Por que é que Deus permite que passemos por um deserto, né? Esse é o terceiro ponto, nós vamos chegar lá. Mas eu vejo, no caso de Jó, Jó era abençoado, Jó tinha tudo, de repente Jó perde tudo, e a tentação é falar, onde é que está Deus na minha vida? Por que eu perdi? Porque essas coisas estão acontecendo. Se eu sou de Deus, se eu estou com Deus, se Deus está comigo, não deveria tudo correr bem como sinal de Deus na minha vida? Mas de repente não. Temos o exemplo de Jó, temos tantos outros exemplos na Bíblia. Vamos falar sobre a atitude que nós devemos ter, sobre a alegria. Atos capítulo 5, versículo 41, descreve um momento muito especial na vida dos apóstolos. Eles foram perseguidos, torturados, ameaçados de morte. E olha a atitude deles. Atos 5, 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Ou seja, eles estão sendo perseguidos, e em vez deles ficarem cabisbaixos, desanimados, tristes, em vez deles murmurarem, a atitude deles era de júbilo. Mas como assim? Você reclama de alguma coisa? A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para as vossas vidas. Mas como eu posso dar graças a Deus por tudo? Veja a atitude de alegria deles. O apóstolo Paulo e Silas, no capítulo 16 do mesmo livro de Atos, versículo 25, eles, porque pregavam o evangelho, foram presos, eles foram açoitados, eles estão numa prisão fétida, inóspita. Imagina
as condições sanitárias de uma prisão há 2000 anos atrás, colocados, amarrados num tronco, acorrentados estavam, com sede, com fome, com dores. E qual é a atitude deles? Diz aqui, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, provavelmente espavoridos, atônitos, perplexos. Qual é o segredo da alegria? De onde vem essa alegria? Por que estão tão alegres? Se parece terem sido abandonados, se tem um Deus, o Deus deles os abandonou ao infortúnio de serem presos, de serem açoitados, de estarem na prisão, amarrados, de maneira tão desconfortável. Alegria dos apóstolos diante das tribulações. Por isso, Paulo diz, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 5,18. Agora, tudo isso é possível porque a gente que tem Deus no coração, e aí entramos no terceiro ponto, no propósito, a gente sabe que Deus tem um plano, um caminho, e que Deus está conosco, que não somos abandonados de modo algum. O diabo sempre tira partido, o diabo se levanta contra nós quando estamos no deserto, fez isso contra Jesus, no momento mais, digamos assim, de debilidade física de Cristo, quando já no final daquele período de longo jejum no deserto, o diabo veio, se aproximou para tentar, porque o propósito do diabo é destruir, é desmoralizar você como cristão, como cristã, debochar de você, é dizer que você não tem fé em Deus, e é destruir a sua fé, é destruir a sua vida. Mas Jesus venceu o diabo. Agora, se o propósito do diabo, na hora da provação, é tentar te destruir, há um propósito divino naquela mesma provação, e o propósito dele é edificar você, solidificar você, aprimorar você, fortalecer você, levar você a um grau de fé e de firmeza muito maior. Então Deus está com você nessa hora. Todos seremos provados, devemos atravessar as provações com alegria. Por quê? Porque Deus tem um plano, porque não fomos abandonados, porque Deus está conosco. Veja o que diz Tiago aqui: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ou seja, essa provação tem por propósito produzir em você algo chamado paciência, perseverança, uma maturidade cristã. Uma maturidade cristã. Pedro diz algo semelhante. Ele diz assim, em 1 Pedro 1,7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, seja para louvor e honra e glória. A prova da vossa fé. A vossa fé está sendo provada no momento de tribulação, de angústia, de aflição, de adversidade, no momento de deserto. Mas há um produto precioso desta prova, tão precioso quanto o ouro. Ele diz, mais precioso do que o ouro. E isso redundará num louvor ainda maior para a glória de Deus. Guarda essa. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja, se Tiago diz que devemos nos alegrar nas provações, Paulo diz, devemos nos gloriar nas provações, nas tribulações. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo, esse é o discernimento, essa é a causa, a base para a alegria,
para podermos nos gloriar, para termos uma atitude diferente daquela que seria normal de se esperar de um ser humano diante de tribulação, adversidade, diante de infortúnios, diante de tantas coisas mazelas da vida, que seria a murmuração, que seria ficar reclamando, que ficar desanimado, ficar choroso, entregar os pontos, ficar moribundo, ficar caído, com o semblante caído, se sentir um derrotado, um destruído, alguém, um coitado, alguém à mercê do mal, um abandonado, se sentir totalmente miserável. Mas não é essa a atitude do cristão. A atitude do cristão é de alegria, a atitude do cristão é de inclusive gloriar-se nas tribulações. Por quê? Porque sabe. E nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A mesma coisa que Tiago disse. A tribulação tem um propósito. E o propósito é te levar a uma maturidade cristã, que fará de você uma pessoa firme, uma pessoa perseverante, vai dar muito mais profundidade às suas raízes, mais alicerce, mais robustez para você, como ser cristão, como pessoa cristã. Produz perseverança, e ele acrescenta, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Meus irmãos, todos os cristãos maduros se tornaram maduros não porque eles fizeram um seminário, não se tornaram maduros também porque eles foram à escola dominical, e nem se tornaram maduros porque eles leram a Bíblia, não se tornaram maduros porque ouviram boas mensagens. Tudo isso é importante, tudo isso contribui e muito, mas não é isso que produz a maturidade. A maturidade cristã é produzida no meio do deserto. Você precisa ser provado para poder experimentar aquilo que chamamos de maturidade cristã, para ser perseverante, para poder adquirir aquela esperança que levará você a enfrentar os próximos desertos da vida com muito mais robustez, com muito mais bagagem, sem estar tanto à mercê do medo, porque você vai falar assim: calma, eu já passei por coisas semelhantes, eu sei como lidar com isso. Não devemos nos assustar, Deus está conosco, esse não é o fim, está entendendo? Mas para que você chegue a essa condição, é porque você passou necessariamente por tribulações, e à medida que você vai passando, você vai ganhando cada vez mais músculos espirituais, robustez. Paulo diz assim, no capítulo 8 da sua carta aos Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe disso? Como é que ele pode saber disso? Porque ele passou por tribulação, porque ele passou por enfermidade, porque ele sofreu perseguição, porque ele foi açoitado, porque ele foi colocado num calabouço, porque ele passou por isso, por aquilo tudo, por uma espécie de via dolorosa, porque ele carregou a sua própria cruz, porque ele enfrentou um deserto, porque ele foi abandonado, porque se sentiu só, se viu só, porque passou inclusive privações. É por conta de tudo o que ele passou e venceu, que ele pode ter agora muito mais bom ânimo. Ele não tem agora só bom ânimo porque ele está apegado à palavra de esperança e de fé. Ele tem bom ânimo porque ele sabe por experiência própria que Deus é bom, que Deus está com a gente, que a gente não está sozinho na hora do deserto, que aquilo não é sinal de abandono. Por isso ele ganha uma experiência que leva ele a ter uma esperança muito maior diante das adversidades que estão pela frente. É por aí. Todas as coisas cooperam, todas no grego significa
o mesmo que todas no português, tá? Todas, são todas mesmo. A doença coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Sim, diga sim. Você não vai errar. A doença, o perigo, a espada, o desemprego, todas as coisas, absolutamente todas, os ataques infernais, diabólicos, todos os desertos da vida, tudo que possa acontecer com você, todos os desafios, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Sabendo que nem a morte, nem perigos, nem nudez, nem espada, nem principados, nem potestades, poderes do inferno, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a base. Essa é a base da alegria. E o porquê passamos é porque Deus quer nos aperfeiçoar em tudo isso. Sabemos que Jó, depois de toda aquela prova, tendo vencido, perseverado, ele é honrado, ele recebe infinitamente mais. Como cantamos a canção, né? Infinitamente mais. Deus estava com ele. Meus irmãos, Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Você não deve desanimar jamais. Você não deve ficar assustado quando você se depara com uma tribulação. O apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, o nosso Senhor Jesus Cristo, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, todas as experiências dos apóstolos, profetas, todas elas indicam que um crente, que um fiel passa por toda espécie de tribulação. Ele diz aqui, por várias tribulações, por várias provações, várias, não apenas em quantidade, várias também em espécie. Elas são muitas, mas elas são também de distintas espécies, de toda forma. Passamos por tribulações, por provações múltiplas, de toda forma, mas para cada uma delas, nós temos uma graça especial de Deus. Se elas são variadas, nós contamos com a multiforme graça e sabedoria de Deus. Uma graça para cada tribulação. É tão especial isso na vida de um crente, que às vezes ele diz assim, pensando no futuro, se eu passasse por isso, eu acho que eu não ia suportar. Acho que eu não ia ter força. Mas de repente, vem aquela tribulação mais drástica, mais tremenda, que ele temia tanto. E ele encontra em si, no seu coração, na sua alma, uma força extraordinária, uma graça especial. É como o pão nosso de cada dia. Para cada dia, a graça se renova. A cada manhã, se renovam as suas misericórdias, sua graça, seu amor. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e isto deveria ser motivo suficiente para você estar contente diante de qualquer notícia. Em vez de ficar alarmado, em vez de ficar descabelado, em vez de ficar angustiado, em vez de murmurar, tudo isso seria como uma confissão de falta de fé. Quem tem fé pode sorrir diante da tribulação. Quem tem fé sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem fé sabe disso. Ele não é um achômetro, ele sabe. Ele sabe, eu sei em quem tenho crido. Disse quem? Jó, no meio do deserto da sua vida. Eu sei em quem tenho crido. Sabemos que todas as coisas cooperam.
Somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Todas elas cooperam. Essa é a fé que você precisa. Essa é a fé que você precisa diante da tentação. É a fé que você precisa diante da provação. A sua fé não pode ser só para o tempo das vacas gordas. Precisa ser para o tempo das vacas magras. A sua fé será provada como a de todos foi. Deus chama Abraão. Deus faz promessas a Abraão, mas prova a Abraão. E você sabe quão dura foi a prova de Abraão. Graças a Deus, ele foi capaz de ser fiel a Deus, de ser obediente, diante de tamanha prova. E o que Deus vai dizer? Agora sei que você tem fé, que você confia, que você me ama. E aí, diante das provações da sua vida, qual tem sido o seu testemunho diante dos principados e potestades, diante de todos os anjos e demônios, diante dos homens? Qual tem sido o seu testemunho de fé? É a sua fé uma fé que tem raiz ou ela não tem raiz? Tem uma alegria que é superficial, que é contingencial, que depende dos favoráveis, que não vai conseguir encarar a adversidade com a mesma alegria. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por variadas provações, sabendo que a provação produz perseverança. E no final, isso vai promover a maior glória de Deus e o seu bem maior. Você tem confiança nisso? É isso aí. Essa não é uma mensagem muito popular nos dias de hoje. Não é uma mensagem que enche a igreja. A mensagem que enche a igreja é aquela que diz: olha, eu sou profeta de Deus, estou aqui para profetizar vitória na tua vida, prosperidade, saúde já, não tem para ninguém, vou repreender todos os demônios que impedem o seu sucesso financeiro. Você que é cristão, você vai experimentar os dias mais gloriosos, é paz, é bênção, é saúde, é prosperidade, é sucesso, é fama, é glória, é tudo de bom. Só que quando a gente se volta para as Escrituras Sagradas, a gente não encontra base para tamanho céu na terra, não é mesmo? Isso é o que esperamos no novo céu e na nova terra. Não estou dizendo que nós não vamos receber cura, eu mesmo tenho um testemunho de cura. Não estou dizendo aqui que nós não vamos prosperar. Ah, vamos prosperar, Deus vai nos abençoar. Mas, meus irmãos, não estranhe. Você que é uma pessoa de Deus, de repente, ter de enfrentar o diabo, a provação e o deserto. A ponto de você, do diabo, jogar a sua cara: Deus não está com você. Não foi isso que ele fez com Jó? Usando os amigos de Jó, usando inclusive uma espécie de teologia da prosperidade daquela época. Porque se Deus estivesse com você, você não estava passando por isso. Deus não está com você. Porque quando alguém é de Deus, conta com o favor de Deus, com as benesses de Deus, com as bênçãos de Deus, e você é uma pessoa amaldiçoada. Olha o que aconteceu com seus filhos, olha o que aconteceu com a sua casa, olha o que aconteceu com seus bens, você é um amaldiçoado. A sua mulher vai dizer para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse Deus não presta, esse Deus não funciona, esse Deus não serve. Meus irmãos, sabemos o final dessa história. E sabemos que Deus sempre esteve do lado de Jó. E que aqueles teólogos, pastores, pregadores da teologia da prosperidade tiveram que pedir a Jó que orasse por eles, para que eles fossem perdoados e não condenados. No final dessa história você conhece muito bem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus não promete um céu na terra, mas uma vida abundante. E vida abundante não depende disso ou daquilo, não depende de saúde. O apóstolo Paulo não tinha saúde, orou 3 vezes para ser curado e não foi, mas ele tinha vida abundante e diz: vou me alegrar muito mais agora que sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Essa teologia não enche a igreja, mas ela é real. Ela muda a sua vida, ela faz você enfrentar o demônio, o inferno e tudo mais e vencer. E ao vencedor, esse herdará todas as coisas que Deus tem prometido. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as adversidades, por isso podemos nos alegrar com todas elas. Temos consciência de que Deus está nesse processo, e esse processo nos leva a um patamar de fortaleza espiritual muito maior do que aquele que temos agora. Quem quer crescer espiritualmente? Diga amém. Quem quer conhecer mais profundamente a Deus, vai ter que passar por isso, porque é só através desse processo que Jó chegou a ponto de dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, não se assustem, não caia na armadilha do diabo, não se deixe enganar. É natural que passemos por tribulações. Fica firme na fé, na rocha, vença. A tribulação tem os dias contados. Deus está controlando tudo isso. Persevera, vence e traga glória maior para o nome de Deus. Os anjos vão bater palma. Deus vai ficar contente. Vistes o meu servo Jó? Ele vai ficar contente. Você vai trazer glória para o nome de Deus. Amém? Oremos. Tu és bondoso, Tu és amoroso, Tu és todo-poderoso. Confiamos em Ti, por isso podemos nos alegrar em Ti. Por isso a nossa alegria não pode ser roubada por circunstância alguma. Tu estás conosco. Amém. Somos peregrinos aqui na terra, a caminho da nova Jerusalém. Amém. Da terra prometida. Mas o Senhor está conosco, somos sustentados, o maná de cada dia. O Senhor nos providencia no meio dessa jornada no deserto. Há uma nuvem durante o calor do dia e há uma coluna de fogo durante a noite. Codornizes vêm do céu para nos sustentar. A água sai da rocha no momento apropriado. Não temos do que reclamar. Não precisamos nem devemos murmurar. Não devemos temer mal algum. O Senhor nos dá vitória contra os nossos inimigos. E nós vencemos dia após dia com a Tua graça, com a Tua provisão. O Senhor é quem cura as nossas enfermidades. O Senhor cuida e sustenta a nossa vida. O diabo, o inferno, eles não têm poder para agir contra nós, a não ser que isso esteja debaixo da Tua permissão e do Teu plano. E se Tu permites algo assim, é porque o Senhor sabe que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não estamos abandonados a nós mesmos, contamos com a Tua graça e vamos triunfar. Estamos nessa batalha espiritual não para sermos derrotados, somos mais do que vencedores. A promessa é de que o Senhor está conosco e de que teremos vitória nestas batalhas. Elas serão duras, serão espinhosas, amargas, mas em todas elas seremos mais e já somos mais do que vencedores. Obrigado porque podemos ter uma paz
agora, aqui, diante de tantas ameaças, de tantos desafios, nós podemos ter em nosso coração uma paz que excede a todo entendimento humano. Essa paz é o Senhor, essa paz vem do Senhor. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa fonte de alegria, a nossa razão de felicidade. O Senhor é o motivo de estarmos otimistas. Não é a circunstância, mas é o Senhor o motivo do nosso ânimo, do nosso bom ânimo. É o Senhor, é a tua promessa, é a tua palavra. Ó Deus, colocamos diante de ti agora a nossa situação. Colocamos diante de ti, ó Deus, os desafios que estamos enfrentando, as dores em nosso corpo, ó Deus, as enfermidades. Colocamos diante do Senhor a angústia da nossa alma. Lançamos sobre o Senhor todas as nossas necessidades, na certeza do teu cuidado, do teu amor, da tua provisão. Clamamos por cura, clamamos por socorro, clamamos, ó Deus, por ajuda, porque sabemos que em ti podemos confiar. Tu és poderoso para reverter o quadro, para mudar a nossa sorte, para dar-nos a vitória. Que a tua boa mão seja agora sobre a vida de meus irmãos e irmãs que aqui se encontram nesta noite. Que a tua boa mão toque em suas feridas, feridas da alma, feridas do corpo, feridas da mente. Ó Deus, que todo medo, todo pavor, toda insegurança, toda inquietude da alma seja expulsa pela glória da tua presença. Tua presença que enche o nosso coração de paz e de alegria nesta hora, e que nos dá esperança, Senhor. Enche o nosso coração agora de esperança por causa do teu amor, por causa do teu cuidado. O Senhor proverá. O Senhor proverá, o Senhor nunca falha, o Senhor tem um caminho no meio do temporal, o Senhor tem um propósito em toda essa tribulação. Não estamos abandonados, não estamos como um joguete nas mãos dos homens e das circunstâncias, nem do diabo e do inferno, das forças do mal. O Senhor é o capitão da nossa vida, por isso temos paz e alegria nesta hora. Cura os enfermos, fala aos nossos corações, consola, conforta, anima-nos, Senhor, enche o nosso coração de fé, aumenta-nos a fé, ó Senhor, opera na nossa vida, ajuda-nos a vencermos e amadurecermos, e que nossas raízes não sejam superficiais, que a nossa fé tenha raízes profundas no Senhor, na Tua Palavra, e assim possamos vencer tudo, para a honra e para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.